Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para o resumo completo do que rolou no último Saturday Night Main Event, aquele show semanal premium que acontece de vez em quando na WWE. Então, se você quiser saber tudo o que rolou nesse show, que foi praticamente um display do mid-card da WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tivemos algumas situações interessantes rolando. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, marreta o like, porque quando você clica, isso faz com que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, clica aqui embaixo, não custa nada, é de graça e você vai estar ajudando a gente do mesmo jeito, beleza? Então vamos embora, vamos para mais um resumo do Saturday Night Main Event. Vamos começar com Charlotte Flair, Alexa Bliss e Rhea Ripley contra Jade Cargill, B-Fab e Michin. E essa luta, o que a gente pode falar dela é que foi uma luta extremamente interessante. Durante boa parte da luta, as lutadoras, as vilãs cortaram o ringue com a Charlotte Flair. A entrada das meninas, muito legal, elas estavam fantasiadas de Michael Jackson, do vídeo do Smooth Criminal, né? Um dos vídeos antológicos aí do Michael Jackson. E a luta em si foi muito boa, tá? Eu diria que foi talvez a luta da noite, mas rivalizando com uma outra que a gente já vai comentar, tá? É, Ela teve uma dinâmica que foi muito interessante. Nós tivemos em alguns momentos algumas horas em que parecia que a gente ia ter a Charlotte brigando com a Jade e aí não acontecendo. No começo, a Jade Cargill ficou fugindo da luta. Basicamente, quem lutou praticamente a luta toda foi a B-Fab e Michin. Michin teve muitos momentos interessantes na luta, incluindo um golpe que ela utilizou, que foi o Styles Clash. Ela utilizou o Styles Clash na Charlotte Flair para 2. A Rhea Ripley lutou bem. Todas as lutadoras mandaram bem, exceto a Jade, que ficou do lado de fora praticamente o tempo todo, se preservando e mandando as suas minions para poder lutar. No final da luta, depois de muito vai e vem, acabou que a Jade Cargill finalmente entrou e ela conseguiu fazer a vitória, né? Aí tá o Styles Clash da Michin pra cima da Charlotte Flair. Teve esse momento em que a Alexa Bliss celebrou ali com a Charlotte e com a Rhea, que apertaram as mãos uma da outra, trabalhando em equipe e tudo mais, mas no final das contas não adiantou de nada. A Jade Cargill conseguiu fazer uma reviravolta e aplicou o seu finalizador, né, o Jaded, na Rhea Ripley para 3, tá? Então, vitória da Jade Cargill, da B-Fab e da Michin, e a Rhea acabou tomando o pinfall. E as duas vão lutar pelo campeonato da WWE na semana que vem, no Clash in Italy, show que vai acontecer às 3 horas da tarde de domingo, horário de Brasília. Nossa live vai começar por volta de 2h30 da tarde, tá? Então, foi muito legal, foi muito interessante de ver. Mas, no final das contas, a Jade e a B-Fab Michin venceram. A Jade foi preservada, tá? Não sei se isso é bom, eu gostaria de ter visto ela mais tempo na luta, até porque foi uma luta com bastante tempo. Foram 17 minutos de luta. Porém, no final das contas, a luta poderia ter tido até um pouquinho mais de nota, mas eu particularmente não curti muito o fato da Jade, que mal lutou, entrou e estraçalhou todo mundo. Tudo bem, eles estão vendendo a ideia de que ela é um monstro na divisão, né? Mas eu gostaria de ver ela fazendo mais movimentos. Mas enfim, é aquela coisa, né? O pessoal vai falar, tu fala isso da Jade Cargill, não fala isso do Bafemi, né? Tá bom. Enfim, 17 minutos de luta, eu vou dar 4 estrelas pra luta. A estrela da luta com certeza foi a Michin, que mandou muito bem. E eu acho que a Charlotte Flair também mandou muito bem na luta. Alexa Bliss um pouco menos, Rhea Ripley um pouco menos, B-Fab bem menos, Jade Cargill bem menos, quase nada. A segunda luta da noite foi a luta entre Sol Ruka e Becky Lynch. Tá? Um detalhe importante desse Saturday Night Main Event, teve menos intervalos. Por que teve menos intervalos? Porque nos Estados Unidos passou na Peacock, né? Então, como passou na Peacock, no streaming nos Estados Unidos, eles puderam reduzir a quantidade de intervalos. Mas eles tiveram bastante entrevistas de bastidores nesse show. Isso tirou um pouquinho de tempo das lutas, tá? Mas ainda assim,
das outras 4 lutas que a gente teve na noite, 2 tiveram bastante tempo. Uma teve pouco tempo e uma teve quase nada. E a que teve quase nada foi essa aqui, tá? A Sol Ruka e a Becky Lynch vieram pro ringue e, basicamente, já teve uma treta logo no começo. A juíza era a Jessica Carr. A Becky Lynch, ela atacou a Sol Ruka no começo. Pediu pra Jessica começar a luta. A Jessica não começou. Aí a Sol revidou, acertou a Becky e a Becky, caída no chão, no ringue, a Jessica mandou começar a luta. Então, a Becky ficou muito irritada com esse comportamento da Jessica. Mas enfim, a luta tava rolando de boa. A Sol Ruka mandando vários movimentos acrobáticos, como ela costuma mandar. Mandou esse açaí moonsault aí pra fora do ringue, pra cima da Becky. Quando chegou mais pro final da luta, o que aconteceu? A Sol Ruka, ela foi mandar um Soul Snatcher na Becky Lynch. O que a Becky Lynch fez? Puxou a Jessica Carr pra frente. Só que quando a Sol Ruka foi mandar o Soul Snatcher, ela escorregou a perna dela, a perna da direita dela escorregou na corda. E aí ela não conseguiu fazer o movimento de dar o mortal. Ela caiu meio que de barriga no chão, ela acabou fazendo um corkscrew. No processo, ela deu uma cutucada com a perna na Jessica Carr que vendeu como se tivesse tomado um chute na cara. E aí a Jessica simplesmente chamou o sino, né? Chamou o sino, causou a desclassificação. Só que ela não desclassificou a Sol Ruka, ela desclassificou a Becky, porque foi a Becky que puxou ela pra cima da Sol. E isso, claro, que deixou a Becky muito irritada. Depois, nos bastidores, ela reclamou pra caramba. Mas o fato é que a Sol Ruka venceu a luta por desclassificação. Depois da luta, a Becky foi pra cima da Sol, acertou o cinturão nas costas dela e mandou 3 Manhandle Slams, se não me engano, estraçalhando a Sol no meio do ringue. Depois dessa pancadaria toda, a Becky Lynch levantou o cinturão, foi para os bastidores, encontrou o Nick Aldis reclamando da decisão da Jessica Carr de desclassificar ela e dar a vitória para Sol. E aí o Nick Aldis falou o seguinte: olha, eu liguei pro meu parceiro, o Adam Pearce, falei com ele e ele concordou. Você vai enfrentar a Sol Ruka pelo campeonato intercontinental no Clash in Italy, tá? Então, com isso, o card do Clash in Italy fechou com 5 lutas. Nós temos Roman Reigns e Jacob Fatu Tribal Combat pelo Campeonato Mundial Peso Pesado, Brock Lesnar e Oba Femi, Cody Rhodes e Gunther pelo Campeonato da WWE, Rhea Ripley e Jade Cargill pelo Campeonato da WWE Feminino e Becky Lynch e Sol Ruka pelo Campeonato Intercontinental. Como é um PLE, 3 horas, lá na Itália, vai ter uma primeira hora gratuita, eu acho que caberia mais uma lutinha aqui, tá? Mas pode ser que a gente tenha algum segmento do Danhausen, de repente estreando com aquele monstro lá que ele quer trazer, né? O Frankenstein, que muita gente tá falando que é o Baron Corbin e tal. Pode ser que a gente tenha a estreia desse Frankenstein aí lá no Clash in Italy, tá? Vamos aguardar para ver se vai acontecer isso. Para essa luta eu não vou dar nota. Foram 3 minutos, isso aí foi mais uma storyline do que qualquer coisa, então sem nota para isso aí. E aí a gente entendeu por que teve 5 lutas nesse show em vez de 4, né? Geralmente Saturday Night Main Event tem 4. Quando fizeram 5 a gente ficou surpreso. E aí por que teve 5 lutas em vez de 4? Porque uma não aconteceu. Foram só 3 minutos. A terceira luta da noite foi o Penta defendendo o campeonato intercontinental contra o Ethan Page. Que lutinha boa foi essa, viu? O Ethan Page, ele tentou controlar o pace da luta durante boa parte da luta, né? Reduzindo um pouco a velocidade dos movimentos e tudo mais. E o Penta foi acelerando ao longo da luta. Mas, assim, em vários momentos o Ethan Page deu vários golpes interessantes, né? Então foi bem legal de ver. Aí nós tivemos um springboard DDT do Penta sobre o Ethan Page, né? Nesse momento da luta aí os dois se igualaram, deram um chute na cara de cada um. No final das contas, o Ethan Page tentou mandar um Eagle Plex, que seria um Perfect Plex, né? Mas ele não conseguiu. A luta foi se desenvolvendo e no final o Penta conseguiu mandar esse golpe aqui, que foi um avalanche Power Slam do Ethan Page no Penta, também foi lindo. Mas o Penta conseguiu no final das contas mandar na verdade acho que foi um avalanche Mexican Destroyer, se eu tô lembrado.
mas ele conseguiu acertar o Mexican Destroyer no Penta para 3, tá? No Ethan Page para 3. Então, vitória do Penta, mantém o seu campeonato intercontinental e assim, foi um resultado que já era esperado, né? Eu achei até que esse título poderia trocar de mãos, mas no final das contas a gente sabe que a WWE está empurrando muito o Penta para ser um campeão que leve o nome da WWE para o México, né? Essa é a forma da WWE tentar cada vez mais entrar no mercado mexicano. Essa é o Penta é o cara que eles construíram para isso. O El Grande Americano 2, que é o Ludwig Kaiser, segundo as teorias da conspiração, é o cara que eles jamais esperavam que fosse alcançar o coração dos mexicanos, tá? Então, eles acabaram dando muito certo com esses dois personagens. Então, o Penta, que claro, já era uma lenda no México, mas finalmente foi elevado. E o El Grande Americano 2, que simplesmente encantou os corações dos mexicanos. Então, vitória do Penta, uma luta de 14 minutos que eu vou dar 3 estrelas e 75. Achei que foi muito boa. E o Penta mereceu a vitória. E ele merece ser destacado pela companhia. Ele merece ser levado, sim. A quarta luta da noite foi uma luta entre a Paige e a Brie Bella contra as Irresistible Forces. E, cara, quando você olha essa luta no papel, assim, você olha para as lutadoras, você pensa, cara, no mundo real, era pra Nia Jax e a Lash Legend estraçalharem com a Paige e Brie Bella, né? Assim, a diferença de tamanho, a diferença de força são brutais. E a Paige e a Brie Bella, elas não são ágeis o suficiente para ficar quicando ao redor da Lash e da Nia. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, vou comentar de novo. Para você ter uma luta boa entre um lutador grande e um lutador pequeno, ou uma lutadora grande e uma lutadora pequena, a lutadora pequena ou o lutador pequeno precisam ser extremamente ágeis para poder casar bem a luta com um lutador um pouco mais lentão, no caso do lutador grande. E a Paige e a Brie Bella não são essas lutadoras. Elas são boas, elas são esforçadas, né? No que elas se propõem a fazer, elas fazem bem, só que elas não são uma Yoshikai da vida, por exemplo, uma Kairi Sane, né? Que são atletas extremamente ágeis que conseguem fazer uma boa luta praticamente com todo mundo, né? Porque elas ficam correndo pelo ringue e atacando a adversária maior, né? A Julia também faz isso muito bem. Vocês perceberam que eu só falei de Joshis, né? Pois é. Então, a Stephanie Vacan também faz isso bem, mas aí já é o mundo da luta livre. Então, assim, quando a gente vê esse cenário, tava na cara que isso ia dar ruim. E assim, a gente já tinha tido um exemplo, elas já tinham feito uma luta recente, que a Paige e a Brie Bella ganharam com um rolamento, e a luta não foi boa. Então, a WWE faz o quê? Faz a luta de novo. Na minha opinião, desnecessariamente. Quando aconteceu, eu até pensei assim, pô, quem sabe, né? De repente eles trocam um título de mãos. Pois é, não aconteceu. Tá? Não aconteceu, a luta não foi boa, como a gente imaginava, assim, que da primeira vez que a luta não casou, essa luta também não casou, tá? A Paige e a Brie Bella se esforçaram, porém, o que a Lash Legend e a Nia Jax fizeram? Ficaram estraçalhando e ficaram farmando vaia. E aí, quando você faz isso, a luta fica morna, entendeu? Uma coisa que eu devo dizer, a plateia do show, maravilhosa, tá? A plateia de Indiana foi muito boa. Em diversos momentos eles vibraram durante as lutas, durante o show. Mas essa luta não ajudou. Não ajudou. Tá? No final das contas, não tem muito o que falar. A Paige e a Brie Bella conseguiram a vitória fazendo um rolamento pra cima da Lash Legend. E aí a Paige fez o rolamento e a Brie empurrou com a perna. Tá? Ela empurrou com a perna. E aí, com isso, a Lash não conseguiu chutar da Paige. Eu nem sei se foi a Lash Senai. Dessa altura eu já nem quero saber quem foi que tomou o pinfall. A verdade é que a Paige fez o pinfall, a Brie empurrou com a perna. E aí, com isso, o juizão contou 3. Foram 8 minutos de luta, 2 estrelas e 75 pra mim. E olha que eu tô sendo muito bonzinho, tá? Porque tiveram algumas partes da luta que foram interessantes. A Brie Bella lutou direitinho, mandou os kicks dela, mandou essa voadora aí do alto da terceira corda, que foi muito bonito. A Paige também teve um desempenho razoável, mas, cara, tem gente muito melhor na companhia que poderia estar sendo utilizada, né? A Lyra Valkyria, por exemplo, a gente mal vê hoje em dia, né? Eu não sei o que está acontecendo com ela, né? A Bayley podia estar aí, a Bayley Lyra, o próprio Judgment Day, Raquel Rodrigues e Roxane Perez
estariam fazendo lutas melhores do que isso aí que a gente viu, né? É... A minha esperança é que eles resolvam logo essa história. Eu acho que eles só vão resolver quando a Nikki Bella voltar, porque tá muito na cara que quando a Nikki Bella voltar, a Nikki e a Brie vão se aliar, vão tornar Rio e vão expulsar a Paige do grupo, né? Tá muito na cara isso. E eles estão mantendo o título aí só pra poder manter as histórias rolando. Mas assim, eles poderiam ter feito essa luta com outra dupla. Se eles tivessem feito essa luta sem envolver a Nia Jax e a Lash Legend, provavelmente teria sido muito melhor, tá? Então, 8 minutos, 2:75 pra mim tá ótimo. E agora, pra terminar, nós tivemos a luta do main event entre os Street Profits e a Division, né? E aqui o que a gente pode dizer é que a gente esperava que de duas uma, ou os Street Profits iam ganhar o título, ou os Street Profits iriam perder o título, não iriam ganhar o título, e aí um ia turnar contra o outro, né? Ou o Montes ia turnar Rio pra cima do Ângelo, ou o Ângelo ia turnar Rio pra cima do Montes. E a verdade é que, primeiro, com relação ao turn, em nenhum momento passou-se a menor expectativa e esperança de que isso acontecesse. Tá? Não teve nenhuma desavença durante a luta entre os dois. E, no final das contas, nós tivemos uma interferência, que foi do Bron Breakker. O Bron Breakker, ele veio pro ringue durante a luta. Ele foi tentar mandar um spear no Angelo Dawkins. O Angelo Dawkins fez um leapfrog, saltou por cima do Bron Breakker, e aí o Montez Ford mandou um pounce nele, jogando o Bron Breakker pro outro lado da mesa dos comentaristas. Nisso, nessa confusão, nessa distração toda, o Logan Paul pegou um Brass Knucks, acertou na cara do Montez Ford, e aí o Montez Ford acabou voltando para dentro do ringue e o Austin Theory conseguiu fazer o pinfall para 3. Então, vitória da Division. Apesar dos Street Profits terem sido os MVPs da luta, os dois foram maravilhosos no ringue. Uma luta sensacional, mas que no final a Division venceu. E depois o Bron Breakker entrou no ringue e ainda estraçalhou o Montez Ford com um spear, né? Obviamente, aprontando aí pra cima do Montez Ford. Já não é a primeira vez, né? E já tinha engolido aí um spear na semana passada. Ou melhor, na semana passada não, foi no Raw dessa semana, né? E aí o show terminou com a Division levantando aí todos os cinturões, tá? Essa luta aqui, ela teve bastante tempo. Ela teve 16 minutos, o show, ele passou da hora. A gente imaginava que o show fosse terminar às 11 horas, ele avançou, ele terminou, era mais 11h15 mais ou menos. Inclusive ele avançou sobre o show da AAA. E no final das contas, a luta foi muito boa. A luta em si, o desempenho dos Street Profits foi sensacional. Tá? Tanto o Angelo Dawkins quanto os Montez Ford carregaram essa luta. E assim, foi proposital. Não é que o Logan Paul e o Austin Theory são ruins. Não. Os dois se nerfaram para fazer a estrela dos Street Profits brilhar e eles carregarem a luta. Essa foi a dinâmica, foi a história da luta, né? Mas que ficou aquela sensação de que essa luta poderia ter sido melhor, ficou, tá? Infelizmente a WWE às vezes dá uns tiros no pé que não dá pra entender, né? Eles se nerfarem os próprios lutadores, impedindo que a gente tenha uma luta ainda melhor do que foi. Mas aconteceu. 16 minutos de luta, eu também vou dar 4 estrelas para essa luta, eu gostei muito dela. E eu tô na dúvida se essa luta chegou a ser melhor do que a luta das meninas na primeira luta da noite. Só porque a primeira luta da noite, a luta das meninas, teve umas horas que ficou meio esquisita. Mas é aquele negócio, a luta de 3 contra 3 sempre vai ficar esquisito, né? Mas é isso. Com relação à nota do show, eu vou dar nota 7, tá? Para um Saturday Night Main Event, isso até é uma nota decente. Mas não chega a ser o Saturday Night Main Event que a gente teve em janeiro, que foi um dos melhores shows do ano. Esse aqui não foi um desses shows, né? A gente teve, basicamente, três lutas por título, os 3 títulos foram mantidos, e a gente não teve, assim, alguma história a mais, né? Assim, uma história com um bom, sabe, um heel turn aqui, uma surpresa ali, a gente não teve nada disso. Nada. Foi um show que teve uma boa qualidade de luta,
porém não teve surpresa nenhuma, entendeu? Então por isso que ele ficou na média, nota 7. Se ele tivesse tido algumas surpresas, teria elevado, porque ele teve duas lutas boas, duas lutas 4 estrelas e também uma luta de 3,75. Agora, quando você tem a luta de duplas femininas, que é bem mid pra ruim, e só o Rookie Becky Lynch, que acaba com 3 minutos, isso acaba puxando a nota do show pra baixo, tá? Então é isso. E aí fica a pergunta, né? Devo assistir esse show? Né? Você deve estar se perguntando se você deve assistir o show. Eu, particularmente, eu veria, tá? Por conta dessas duas lutas, da primeira luta e do main event. Eu acho que foram duas lutas legais de se ver. Agora, pra você pensar, vai me fazer falta pra eu ficar sabendo de alguma história que tá rolando na WWE nas próximas semanas e tal? Não. Nada que aconteceu nesse show vai fazer falta pra você entender os próximos shows. A única coisa seria o fato de que só o Rookie e Becky Lynch vão lutar de novo no Clash in Italy, tá? O card para a semana que vem, pro domingo da semana que vem, então ficou assim: Roman Reigns e Jacob Fatu, combate tribal. Brock Lesnar, Oba Femi, Cody Rhodes e Gunther pelo campeonato da WWE. Rhea Ripley e Jade Cargill pelo campeonato da WWE feminino. Becky Lynch e Sol Ruka pelo campeonato intercontinental. Pode ser que eles acrescentem uma sexta luta, tá? Mas a gente ainda tem que confirmar, tem que aguardar para ver se eles vão fazer isso, ou se eles vão manter só com 5. Aí eu espero que nesse caso, como eles vão ter mais tempo, que as 5 lutas tenham um tempo para serem desenvolvidas, ao invés de a gente ter 5 lutas já onde uma delas acabe sendo um squash, alguma coisa assim, né? Brock e Oba tem uma grande tendência de ser squash, né? Só que dessa vez do Brock. Vamos aguardar para ver, tá bom? Muito obrigado a todos por terem acompanhado esse recap, esse resumo do Saturday Night Main Event. Coloquem seus comentários aqui embaixo. Eu ainda não sei se eu vou fazer um sincerão da galera desse show. Do SmackDown eu vou fazer. Devo estar colocando no ar hoje mais tarde, tá? E aí, na segunda-feira, aquele nosso videozinho tradicional de notícias da luta livre, onde a gente vai falar um pouquinho o que aconteceu também na AAA e também um pouquinho do que aconteceu no AEW Double or Nothing, né? O pay-per-view que vai acontecer neste domingo. E se você quiser assistir uma live do Double or Nothing, vá lá no canal do Xingos. O Xingos vai fazer live do Double or Nothing. Eu não poderia estar presente, mas quem quiser ter uma live da AEW no canal do Xingos, o nosso parceiro aqui do nosso canal, ele vai estar fazendo. Então ele com certeza vai ser um prazer para ele estar com vocês lá, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype. E acima de tudo, assista, maratone e comente em nossos vídeos, porque tempo de visualização e interação com os vídeos é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até a próxima.